Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Delber Vesco, auditor fiscal da Receita Estadual, atualmente ocupando a subgerência de Educação Fiscal. Hoje é dia 5/7/2023, tá certo? Esse evento ele será gravado e, posteriormente, o Senar, que é o nosso parceiro nesse trabalho, ele vai disponibilizar essa apresentação inicialmente via YouTube. Ok, pessoal? A nossa colega Rosane Batista Castiglione Garozzi é quem vai apresentar aqui, né? Com o tema Cadastro Produtor Rural. Rosane é servidora da Cefaz, tá certo? E logo eu passo a palavra para ela. Aproveitar esse momento, gente, de lembrá-los da importância de manter o cadastro junto à Cefaz dos dados do NAC, e-mail, telefone, tá certo? Porque a gente realiza volta e meia algum curso aí, e sem o contato correto de vocês, a gente acaba vocês acabam não sabendo que vai ter o curso, perfeito? Tá? E caso queiram alterar algum e-mail, algum contato de vocês aí, para disponibilizar na página da Cefaz, o nosso e-mail é nef@cefaz.es.gov.br. Nós, inicialmente, aqui, alinhamos que, se porventura houver alguma pergunta, né, após a fala da colega Rosane, que ela seja feita via chat, tá certo? Então, a forma de perguntar será via chat, após a fala da Rosana. Então, inicialmente, não vai ser viável vocês enviarem, nesse momento, tirar alguma dúvida pelo chat. Aguarde, por gentileza, a Rosane acabar a fala. Caso haja dúvidas, passe para o chat, que nós iremos tratá-las, tá? E a Rosane vai tentar responder a todos vocês. Caso não seja possível, vocês, em seguida, podem passar e-mail para o Fale Conosco da Cefaz, que vocês serão respondidos, tá certo? Esse ano é o primeiro evento que a gente está realizando, tá? A gente espera, no segundo semestre agora, realizar outros eventos. Nós temos um evento aqui, pensando em fazê-lo, né? Sobre tributação de produtos rurais. Então, a gente espera o próximo evento trazer com esse tema. Então, não deixe de manter o cadastro atualizado junto à Cefaz, perfeito? Em relação aos certificados, nós enviaremos posteriormente, né? Posteriormente. Ok? E vai haver um controle aqui interno de quem está participando. Então, nós vamos fazer um confronto entre quem se inscreveu e quem está participando do evento. Então, adiante, com base nesse controle, nós enviaremos o certificado de participação do curso. Perfeito? Eu passo a palavra agora para o Senar, o Elton Bley irá falar, e em seguida ele passará a palavra para a Rosane fazer a apresentação. Então, gente, obrigado pela presença de todos. Esperamos que esse evento seja satisfatório a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Delber. Boa tarde a todos que estão participando dessa live. Espero que meu áudio tá conseguindo chegar bem aí. É um prazer imenso estar aqui nesse momento com vocês. Não vou conseguir participar até o final, que eu estou participando aqui do Congresso de Contabilidade aqui em Santa Cruz. Mas não poderia deixar de passar aqui para dar umas boas-vindas a vocês, agradecer a Rosane, né, a pedido do Núcleo de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda, essa ação que a gente está juntando exatamente para estar atingindo, né, bastante dúvidas que a gente tem no dia a dia junto ao nosso público, né, nossos atores aí da ponta, seja sindicato, seja o próprio que já faz esse trabalho há longos anos, e também convidamos, né, o pessoal da colônia de pesca, né, que está aí, depois manifeste aí, que é da colônia de pesca aí, só dar um oi aí depois para a gente, só para a gente fazer o registro. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês.
melhor do que falar do Senar para vocês, a gente vai rodar um vídeo institucional para vocês agora no início, para a gente dar posteriormente da abertura. Por enquanto, muito obrigado. Rodrigo. Hey, quando a gente fala em agro, é isso que vem na sua cabeça, né? Pois o agro no Brasil está muito mais próximo do que você imagina. E são os próprios produtores que vão contar essas histórias para você. Um dia meu pai reuniu os filhos e dividiu a terra que ele tinha. Na minha caiu uma terra mais úmida. E o que mais a gente escutava, aquela terra não produz. Até que um técnico nos ensinou o Senar. Ela me chamou a atenção, né? Porque toda aquela vontade... Quando o técnico falou assim, não, vai produzir, a gente respirou fundo e disse, agora é a chance. Aumentamos em mais de 10 vezes a produção leiteira. Em 2 meses nós olhamos para o outro sempre assim, nós vamos permanecer aqui, porque aqui é o nosso lugar. Mudou muito a nossa vida. Hoje eu tenho orgulho da onde eu cheguei e da mulher que eu me tornei. É da minha família para a sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo para você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Um vídeo curto, né, da instituição Senar, em todo o Brasil. Aqui ela funciona através dos nossos sindicatos rurais parceiros, que mobilizam, né, os agricultores, produtores, pequenos produtores, para que eles possam estar ingressando na formação profissional do Senar, né? Assim como a assistência técnica e gerencial também disponível de forma gratuita, de uma certa forma, né? Porque o produtor já contribui emitindo a nota fiscal para o Senar, e aí agora a gente toca para vocês. Então, vocês desejo, né, vocês um bom aproveito desse webinar, né? É um aprendizado aí com a Rosana Linhares. Fique à vontade, Rosane, com você. Tá, já. Olá. Aqui. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse curso de cadastro de produtor rural e pescador. Boa tarde. Meu nome é Rosane, eu sou assistente administrativo da Agência da Receita Estadual em Linhares e representante da Cefaz no Grupo de Educação Fiscal. A Cefaz realiza esse evento através da Gerência de Arrecadação e Cadastro e a Subgerência de Educação Fiscal, tendo como subgerente titular o Delber Luiz, que já deu início à palestra. Esse evento é uma parceria com o Senar do Espírito Santo e o Programa de Educação Fiscal, Consciência Fiscal, a Força do Cidadão. Nós temos aqui que destacar que o Espírito Santo ele foi pioneiro na legislação da educação tributária. Ele iniciou no final da década de 1980 e somente em 1992 que foi aprovado o projeto-lei Consciência Fiscal, a Força do Cidadão. Mas qual é o objetivo do programa? Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania. Ou seja, ele tem que provocar essa sensibilização da função socioeconômica do tributo para formar uma consciência fiscal na sociedade. Assim, vai promover uma cidadania participativa e também consciente dos nossos direitos e deveres. A partir desse momento que a gente tem essa ciência, nós podemos acompanhar, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né? Que isso nós chamamos de controle social. E nós almejamos aqui uma sociedade mais justa. E essa ação da educação fiscal, ela é uma ação permanente, ela é contínua.
Nós temos como exemplo o governo do estado, ele tem um programa da educação fiscal que abrange todos os municípios, que é o programa Nota Premiada Capixaba, que visa justamente essa consciência da emissão da nota fiscal e tornar isso um hábito por nós, né? Quem não teve a oportunidade ainda, basta acessar o portal da Nota Premiada Capixaba, que lá tem toda a regulamentação. Então, hoje nós temos como maior exemplo dessa divulgação através da Nota Premiada Capixaba, a educação fiscal. Assim, a gente finaliza essa pequena introdução que nós tivemos da educação fiscal e vamos dar início ao evento Cadastro de Produtor Rural. O que envolve o Cadastro de Produtor Rural? Ele envolve a inscrição, alteração, reativação, baixa, cancelamento de ofício e as modalidades de emissão do documento fiscal, das notas fiscais, que é o modelo 4, o bloco, a nota fiscal avulsa eletrônica, a nota fiscal eletrônica e o aplicativo Nota Fiscal Fácil. E também nós vamos falar sobre o manifesto eletrônico, essa relação do manifesto eletrônico com o produtor. A documentação legal e obrigatória do cadastro de produtor rural, ela é de acordo com o regulamento do ICMS do Espírito Santo, que é aprovado pelo decreto 1090-E, 25 de outubro de 2002, do artigo 41 ao 47. Então, todos os slides que serão apresentados, ele tem o dispositivo legal. Então, nós estamos falando da legalidade do cadastro. E você faz a pergunta, mas quem pode se inscrever? Quem pode fazer parte do cadastro de produtor rural? Qualquer pessoa física, ou seja, o estabelecimento produtor não equiparado a comerciante, industrial ou gerador, mas que tenha vínculo com o imóvel. Então, quais são esses vínculos? Nós temos o vínculo da propriedade, do usufruto, do arrendamento, comodato, parceria e o aforamento. Contrato de aquisição de cotas de participação em condomínio de produção rural, a posse, que é a posse a justo título ou simples ocupação, o assentamento, reserva indígena, território quilombola, permissão. E também equipara-se ao produtor rural o pescador ou o armador de pesca e atividade captura de moluscos e crustáceos. Então, estes são os vínculos passíveis que a Cefaz tem para conceder uma inscrição estadual de produtor rural e pescador. Então, a gente tem uma documentação básica para qualquer vínculo e qualquer modalidade da solicitação, que seria uma inscrição, alteração e reativação. Hoje, não existe mais FACA. A FACA ela foi revogada. O que existe é a ficha cadastral. Então, o cadastro do produtor rural só pode ser enviada essa documentação pelo sistema de produtor rural, vai fazer o acesso no site da Cefaz, e esse acesso ele é autenticado por meio do acesso cidadão. Então, você acessa o sistema para fazer essas solicitações. Primeiramente, você tem que comprovar o vínculo com o imóvel. Então, você tem que ter um título que comprova esse vínculo, que pode ser as escrituras, as sentenças de partilha, os contratos de arrendamento, de comodato, de parceria, o de aquisição de cotas, o título de aforamento, o título de posse, o contrato de concessão de uso do CIPRA, o registro do pescador e outros.
Então, a gente faz a solicitação, comprova o vínculo conforme o título, e esse imóvel, ele tem que estar regularizado no órgão competente. Então, se for o CARFIR, ele vai ser regularizado na Receita Federal. A regularização do CIPRA, no FUNAI, no Registro Geral da Pesca, que é no MAPA, o CNPJ do quilombola. Se esse pedido for feito por procuração, tem que ter o representante legal. E também juntar a cópia dos documentos de identidade, que é CPF, carteira de identidade ou CNH. Então, para qualquer modalidade de inscrição ou alteração, o básico é isso. Mas a gente tem que ver os documentos específicos para cada vínculo. Por exemplo, na propriedade, a principal característica é que esse título tenha o registro na cartório de imóveis. Então, só existe propriedade se o título estiver registrado no cartório de imóveis. Ou seja, a escritura de compra e venda, de doação, a de promessa de compra e venda. No caso de sucessão, a cópia de escritura de partilha de bens. Então, só configura propriedade se o título tiver registro no cartório de imóveis. Quando nós falamos em propriedade, de acordo com o Código Civil, e para atender a legislação do Código Civil, foi criada a copropriedade. Então, copropriedade só existe para o proprietário. Não existe copropriedade em condomínio. Mas, para poder fazer a solicitação de copropriedade, existem 3 requisitos. O primeiro, o proprietário tem que ser inscrito no cadastro da Cefaz, conforme o seu título. Segundo, esse bem ele tem que ser comum ao casal, conforme o regime de bens no casamento. E ele tem que fazer a comprovação que existe atividade rural. Essa comprovação, ela pode ser uma declaração do sindicato, onde não tem o sindicato, fornecida pela prefeitura através do secretário municipal de Agricultura, pode ser pela CAF Pronaf, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Nós ainda aceitamos as DAPs válidas, fazendo a validação dela e emitindo o extrato da DAP, ou outro documento que comprove. Então, nós estamos ainda no vínculo de propriedade, que é o proprietário, coproprietário e o condomínio. O condomínio é quando há mais de um proprietário. Nesse caso, a solicitação ela é solicitada em nome de todos. Vai ser identificado o titular e os demais como vinculados e apresentar o seu título registrado em cartório de imóveis. O documento específico para o usufruto vai ser essa escritura de compra e venda ou doação, no qual conste a reserva ou a instituição do usufruto registrada em cartório. O usufruto, a gente tem que ter ciência que existe o doador e o donatário. O doador, ele é o usufrutuário. Sim. O donatário é quem recebeu e ele é passado a ser o nuproprietário. Então, assim, como que o nuproprietário vai fazer a solicitação da inscrição estadual? Ele faz através de contratos firmados com o usufrutuário, porque o nuproprietário ele só tem o domínio direto. A posse, o direito de administrar o bem, ele é do usufrutuário. O usufrutuário ele só não pode desfazer, ele só não pode vender, mas ele que administra. Então, quando há o vínculo de usufruto, nós temos a inscrição do usufrutuário normal, esse nuproprietário firma um contrato e a forma que vai ser preenchida na ficha cadastral é conforme o contrato de arrendamento ou comodato. Lá na ficha, nós vamos informar no proprietário o usufrutuário e também ele vai estar como titular no CARFIR.
No vínculo de propriedade, vínculo de inscrição em propriedade alheia, que é o arrendamento, o comodato e a parceria. Vai apresentar o contrato. Os contratos, eles têm que ser assinados com firmas reconhecidas ou a assinatura digital, né? Ele tem que vir identificando os outorgantes e os outorgados. Tem que ter a identificação dessa propriedade e o prazo. Quando a gente fala em prazo, então o contrato pode ser por prazo indeterminado? O contrato pode ter essa cláusula de prazo indeterminado, mas a Cefaz não concede inscrição com prazo indeterminado. Nós temos que atentar à legislação do Estatuto da Terra, que será de 3 anos. Então, quando ele preencher a solicitação, ele pode optar pelo prazo indeterminado. Mas no momento que o sistema for gerar a inscrição, ele já informa, já calcula os 3 anos. Também a gente questiona assim, podemos fazer, pode ter contrato com pessoa jurídica? Sim, hoje está muito comum os contratos com pessoas jurídicas, porque tem as holdings que administram os bens, né? Então, assim, é comum, e a gente não pode fazer confusão de pessoa jurídica com pessoa física. O outorgante é uma pessoa jurídica que é representado pelo seu titular. E esse titular, ele vai configurar como outorgado, mas como pessoa física. Então, são personalidades diferentes. Nós não podemos fazer essa confusão, porque eu já observei em uma fala que a pessoa estava confundindo, fazendo o contrato dela para ela mesma, mas não é. Nesse caso, é pessoa jurídica para pessoa física, então está correto. E observando o quê? Na parceria, se essa pessoa jurídica faz um contrato de parceria, ela tem que ter a sua inscrição estadual de agropecuária, ela tem que ter atividade agropecuária. Mas aí a gente pergunta assim, mas por que dessa obrigatoriedade na parceria do parceiro outorgante estar inscrito? O que acontece? Essa obrigatoriedade, ela é obrigatória por causa da natureza jurídica do contrato. Ele estabelece que o resultado da produção, ele será dividido entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, ou seja, ambos devem emitir a nota fiscal na parte que lhe couber. Por isso que na parceria, obrigatoriamente, o parceiro outorgante ele tem que estar pré-inscrito no cadastro da Cefaz, seja como produtor rural ou seja como pessoa jurídica. Também eu quero observar aqui que quando há um contrato, quando o proprietário, o detentor desse imóvel, seja na condição de proprietário, condomínio, posseiro, usufrutuário, aquele que pode ceder, né? Se ele faz a cessão da área toda, aí você pergunta, mas pode fazer a cessão da área toda? Pode. É um direito dele fazer a cessão da área toda. Mas aí você diz, então ele tem que baixar a inscrição? Não, não. Ele pode permanecer com a sua inscrição estadual ativa, fazer a cessão total da área. O que ele não pode é emitir nota fiscal de venda, porque ele não tem produção, ele não tem área para produzir. Mas ele pode ter alguns benefícios, como assim, comprar um veículo na condição de produtor rural. Ele pode manter o seu cadastro nas empresas de insumos agrícolas. E também isso, gente, vai interferir lá no índice de participação de município. Então, não justifica, pelo motivo da cessão da área toda, ele ter que baixar a sua inscrição.
Esses vínculos aqui, arrendamento, comodato, parceria, eles geram várias dúvidas, várias perguntas. Então, assim, vocês podem estar anotando que depois, no final da palestra, a gente vai responder. Quando nós falamos em inscrição que tem prazo, ela tem uma validade, ou seja, atividade exercida em propriedade alheia, a inscrição terá um prazo de validade previsto no contrato. Então, ela vale somente para aquele período. Se ela não renovar, ela é cancelada de ofício. Ela pode ser cancelada de ofício. Hoje, assim, uma inscrição vencida, você não emite nota fiscal avulsa eletrônica, automaticamente já tem esse impedimento. Se for para a pessoa que usa bloco, para o produtor que usa bloco, ele não pode, porque são considerados inidôneos os documentos fiscais emitidos após o vencimento e não revalidado. Então, assim, mas como se faz essa renovação? A renovação, ela tem que ser feita 30 dias antes, em até 30 dias antes de vencer tem que ser revalidado. Porque se passar, o produtor já está com ela vencida. Nós não podemos confundir aqui também prazo de validade, renovação com qualquer outra alteração. Então, renovação é até 30 dias antes. Alteração, você vai solicitar sua alteração dos demais blocos, dos demais dados da ficha cadastral, ou seja, a partir do fato gerador, é 30 dias após. Mas nós vamos deixar bem claro isso nos próximos slides. Aqui nós temos o vínculo de aforamento. Na agência de Linhares, nós ainda não tivemos nenhum caso, mas ele ainda está em vigor. O aforamento, você vai apresentar a cópia do título do foreiro ou outro documento expedido pela prefeitura quando se tratar em sessão de aforamento. A observação que eu faço aqui é que, de acordo com o novo Código Civil de 2002, no artigo 2038, ficou proibido a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes até a sua extinção, às disposições do artigo anterior à lei. Ou seja, se a partir de 2002 não existe mais esses contratos, não podem ser firmados esses contratos. Mas os existentes dentro da validade, caso requeiram uma solicitação, ela será feita. Aqui nós passamos para o vínculo. Esse vínculo aqui, ele é novo. Ele é de 2021. Ele é de 2021. Isso aí, esse vínculo, ele foi uma conquista do setor de cooperativas, né, principalmente do sul do estado. Antes era a Copeag, né, hoje é a Anater Cop, né? Que é? Você pode solicitar a inscrição de produtor rural através do contrato de aquisição de cotas de participação em condomínio de produção, firmado entre a cooperativa do setor agropecuário, classificada no CNAE 214.3, com a pessoa física, com o produtor rural ou investidor, deste estado ou de qualquer outra unidade de federação. O que tem que apresentar neste caso? O contrato de aquisição, né? Conforme a sua legalidade, os documentos de identidade, a escritura, onde está sendo utilizado na produção agropecuária, a regularização do CAFIR na Receita Federal.
E aqui nós temos como exemplo de condomínio o condomínio Avícola, que é em Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, e também recentemente o condomínio Leiteiro em Soretama. Nós vamos tratar agora da posse. A posse, ela tem vários tipos, né? Nós temos a posse a justo título ou simples ocupação. A posse a justo título, o produtor, ele tem esse título, ele tem esse documento, mas ele não levou ao registro no cartório de imóveis. Por exemplo, eu tenho uma escritura de compra e venda registrada no cartório de notas. Ele ainda é posseiro. Só vai ter essa condição de proprietário se registrar no cartório de imóveis. Então, a justo título, ele tem um título, mas ele não levou ainda registro. No caso da posse por simples ocupação, ele tem um documento, mas ele não tem como levar ao registro, ou simplesmente ele não tem nada, que são os casos das terras devolutas. Mas então, como a gente faz para conceder a inscrição estadual nestes casos? Hoje ficou mais fácil que o INCRA está regularizando esses imóveis. Então, se ele tem a regularização dessa posse no órgão competente da reforma agrária, ok, mas se ele não tiver, ele tem que apresentar uma declaração. Essa declaração de posse é emitida pela prefeitura ou a Secretaria Municipal de Agricultura em papel timbrado com firma reconhecida. Então, aqui, se tiver a posse regularizada no INCRA, podemos fazer. Se não tiver o INCRA, tem que ter a posse. Mas isso aqui não significa que lá na solicitação vai ser informado o número de INCRA, não é isso. Ele vai fazer a solicitação com NIF e número de NIF. Nós estamos só falando da regularização da posse no órgão competente. Nós temos também a posse de assentamento, que são o assentamento, ele vai apresentar o contrato de concessão de uso sob condição resolutiva, que é a cópia do Sistema de Informação de Projetos de Reforma Agrária, o SIPRA. Na agência, nós fazemos a validação desse documento. Nós acessamos a Sala da Cidadania e emitimos o espelho e a certidão dos beneficiários. Se não conseguir, ele tem que procurar o órgão se regularizar. Observação quanto a esse vínculo. A gente orienta preencher na ficha cadastral, no bloco propriedade, o nome da propriedade, o nome do projeto e do lote rural, conforme a identificação que está lá no contrato. Como, por exemplo, nome da propriedade, PA Cezinho Fernando de Jesus, lote rural 1. Porque há uma identificação. O assentado, ele conseguiu regularizar a sua posse definitiva. Aí ele deixa de ser assentado e passa a ser proprietário, porque ele vai pegar esse título, que o contrato de concessão de uso é um título, ele vai registrar no cartório, vai regularizar no órgão competente, que é o CAFIR na Receita Federal. A posse reserva indígena vai apresentar a cópia autenticada do documento oficial expedido pela FUNAI que instituiu a reserva. O documento comprobatório da inscrição do imóvel na Receita Federal em nome da FUNAI. Uma declaração expedida pela FUNAI, onde consta a identificação do indígena, a área utilizada e da comunidade da reserva do qual o requerente faz parte. Neste caso, cada produtor será inscrito como produtor rural em reserva indígena.
e na solicitação será informado como proprietário do imóvel a FUNAI. A posse em território quilombola. Principal documento, a certidão de autodefinição como remanescente de quilombo, emitido pela Fundação Cultural Palmares. A declaração da entidade quilombola contendo o CNPJ de que o interessado faz parte da comunidade respectiva. Aí nós solicitamos o estatuto da solicitação da comunidade quilombola e a ata da posse para confirmar o presidente em exercício. Posse por permissão. Documento comprobatório que permita o uso de imóvel emitido pelo órgão competente. Na solicitação será informada a condição de posseiro. Então, a permissão, ela também é um tipo de posse. Aqui, equipara-se ao produtor rural, o pescador e o armador de pesca, assim considerada a pessoa física registrada no Registro Geral de Atividade Pesqueira, do MAPA, que exerce fins comerciais, incluindo também a captura de molúsculos e crustáceos. O documento que ele vai apresentar é o registro dele no MAPA, né? A carteira profissional e o comprovante de residência. Há um tempo, nós estávamos com muito problema de emissão da carteira, então ele também apresentava uma declaração da colônia do qual o pescador é associado. Mas eu acredito que hoje isso tenha se regularizado. Então, para o pescador, a única documentação que ele tem que enviar junto com a solicitação é a carteira dele, profissional de pesca, e o comprovante de residência. Então, o produtor rural em área urbana há essa possibilidade, mas ele tem que ter uma atividade compatível com aquele espaço utilizado. E o registro que vai ser feito vai ser o IPTU. Mas nesse caso aqui, a gente tem que observar e analisar se essa atividade que ele exerça nesse espaço de uma área urbana, se não corre nenhum risco com a sociedade, porque talvez tenha necessidade de um laudo do Corpo de Bombeiro. Então, aqui a gente encerra a parte da documentação legal, obrigatória, conforme o regulamento, que tem que ser apresentada ao pedir uma inscrição estadual. Lembrando que, quando apresenta uma escritura pública de compra e venda ou de extinção de condomínio, às vezes a gente tem dificuldade em identificar. Então, pode ser que em determinados casos nós temos que solicitar a apresentação da certidão de ônus do imóvel. E quando se trata de uma alteração, qualquer outra alteração que não for a data do contrato, ela é considerada a partir do fato gerador. Então, a alteração você tem 30 dias após para comunicar os dados a serem alterados. Também se faz pelo sistema do portal do servidor e autenticada por meio do acesso cidadão. A documentação praticamente é a mesma da inscrição. A reativação também o mesmo procedimento. Você acessa o portal e envia a documentação conforme o vínculo. Uma outra atividade que a gente tem do cadastro é a baixa do produtor rural, a baixa da inscrição do produtor rural. Quando acontece isso?
quando encerra a atividade ou no caso de transmissão do imóvel, prazo de 30 dias. Então, tratando-se de pedido de baixa de inscrição de estabelecimento de produtor rural, deve ser apresentado somente a ficha de controle da agropecuária fornecida pelo IDAF, zerada, sem movimento. E no caso de transmissão da propriedade, que é 30 dias após essa transmissão. Então, no portal, há duas formas de solicitar a baixa. A baixa pelo titular e a baixa por terceiro, conforme a sua representação legal. Procuração, o termo de inventário, um alvará judicial. E, apesar de solicitar a baixa enviando somente a ficha de controle do IDAF, ele tem a obrigação de manter à disposição do fisco, pelo prazo decadencial de 5 anos, esses documentos utilizados e os não utilizados, bem como as notas fiscais de aquisição. Lembrando, para baixar uma inscrição, não pode ter produto estocado, não pode ter gado na ficha, porque uma vez baixou, não tem como emitir nota. Já aconteceu na agência, o produtor, por equívoco, acabou baixando a inscrição, ele teve que reativar, emitir as notas devidamente e depois solicitar a baixa. E a obrigação também que o produtor tem, ele vende o imóvel todo, ele tem que pedir a baixa, senão esse NIF, ele ou impede o novo de pedir a inscrição estadual, fica travado no sistema. Então, cancelamento de ofício é diferente de baixa de inscrição. A baixa regular é feita pelo portal. O cancelamento de ofício, ele é uma penalidade, porque o produtor, ele tem a obrigação de solicitar a sua baixa de inscrição. Ele não fez no prazo de 30 dias, está impedindo o novo proprietário de fazer a sua inscrição. Então, há a possibilidade de ter o cancelamento de ofício. Essa inscrição ela será cancelada de ofício por ato do subsecretário de Estado da Receita, quando o produtor não formalizar o pedido de baixa de sua inscrição, na hipótese de transmissão, de venda do imóvel rural. E também ela se estende aos demais procedimentos, como nos casos de contrato de arrendamento, de comodato, parceria, a pessoa some e deixa a inscrição lá agarrada com o do proprietário, a pessoa some. Ou também tem aquelas rescisão de contrato antes de seu vencimento por sentença judicial. Nós tivemos esse caso aqui na agência. A proprietária rescindiu o contrato judicialmente, né? E a forma que ela teve foi através do cancelamento de ofício. Mas o cancelamento de ofício, ele não é feito pelo portal. No portal, somente baixa regular ou por terceiro. O cancelamento de ofício, ele tem que ser enviado pelo EDOCS. O que é o EDOCS? O EDOCS é uma ferramenta que o governo do Espírito Santo tem, que veio facilitar o envio de documentos para os órgãos públicos. Então, através do EDOCS, você envia solicitação de informação, você pode enviar uma IDF, você pode pedir uma certidão negativa, verificar os débitos. Então, é pelo EDOCS que vai ser enviada essa documentação. Mas qual documentação? Vai ser um requerimento que você vai relatar o fato real e o respaldo legal, que é o artigo 62-DA.
Aqui um exemplo, na compra do imóvel em que o vendedor se recusa a dar baixa ou encontra-se em lugar incerto e não sabido. Você relata o fato. Você junta uma declaração com no mínimo 2 testemunhas, assinado com firma reconhecida. Você publica isso no jornal de circulação, junta o contrato de compra e venda. E também lá no CARFIR já vai estar em nome do novo proprietário. Então, esse novo proprietário, ele tem essa opção de solicitar o cancelamento de ofício de uma outra inscrição. Só que tem que ficar bem ciente que cancelamento de ofício é uma penalidade. Então, no momento que o subsecretário cancela essa inscrição, o CPF daquele titular, ele vai para o CADIM e assim ele fica impedido de emitir certidão negativa. Então, quando nós vamos orientar um cancelamento de ofício, tem que deixar bem claro dessa penalidade daquele que vai ser baixado. Nós estamos falando muito em prazo. 30 dias antes para renovar, 30 dias depois para alterar, baixa 30 dias. Então, o produtor rural, ele tem obrigação fiscal, de manter o seu cadastro atualizado, ele tem obrigação fiscal de emitir a nota fiscal no momento da venda. E quando ele não cumpre com essas obrigações, ele sofre penalidades. Então, de acordo com a legislação vigente hoje, na renovação e na alteração, a penalidade é pagar uma multa de 300 BRTRs. Só que essa multa, quando é espontânea, ela reduz para 2%. Então, 300 BRTRs, você reduz 5%, que vai ficar 15 BRTRs. Então, a multa para renovação e alteração são de 15 BRTR, 64,44. Vai recolher no DUA com o CPF do titular, no código 801.0, e informar informações acessórias, de preferência você coloca o número da inscrição. Então, a gente tem a penalidade da renovação, da alteração e da baixa. Só que a baixa, a multa ela é bem maior, é 1.000 BRTRs com redução para 20%. O benefício que teve, que antes também, a multa de renovação e alteração era 20%, mas houve uma mudança na legislação que passou para 5%. Só que essa mudança, ela não atingiu o dispositivo da baixa. A baixa continua 20%. Então, multa para baixa, 1.000 BRTRs, espontâneo reduz para 20%, que dá 200 BRTRs. Aqui eu coloquei bem claro os dispositivos legais, porque esse material, ele é uma fonte de pesquisa. Então, depois do treinamento, vocês podem retornar, ler com mais calma toda a obrigação do produtor e a sua penalidade. Também, dentro do cadastro, a gente traz algumas informações importantes que é bom lembrar. Ou seja, as áreas contínuas do mesmo proprietário ou possuidor, um só cadastro. Então, áreas contínuas do mesmo proprietário é um cadastro só. Não vai descaracterizar a continuidade da área uma simples divisão pela ferrovia, rodovia, não constitui um obstáculo. E também por caso de cadastro distinto, no caso de cadastro distinto para imóvel com áreas contínuas, setores isolados de produção, pode ocorrer, basta fazer um requerimento, aí o fisco vai avaliar se pode fazer esse cadastro distinto por setores.
O imóvel que é situado em um território mais de um município nesse estado vai ser cadastrado na sua sede, não havendo sede onde se localiza a maior área. E por caso do imóvel que se estende a outra unidade de federação, deve cadastrar a área situada neste estado, mesmo que sua sede seja no estado limítrofe. E agora, a gente fala sobre o imóvel com atividade rural, comercial, industrial, de beneficiamento ou cooperativa. O imóvel tem todas essas atividades. Vai ser uma inscrição para cada atividade, exceto a agroindústria artesanal rural, conforme a legislação prevista. A agroindústria artesanal rural, ela está regulamentada do artigo 508 a 510. Quais são, assim, as principais observações para a agroindústria artesanal rural? Ela dispensa a inscrição como industrial. Tem que ter inscrição de produtor rural. A área total não seja superior a 4 módulos fiscais. A mão de obra predominante familiar. Comercialize produtos de origem vegetal, animal ou vinho artesanal em porções individualizadas ou coletivas. No mínimo 60% da produção oriunda da propriedade. E para os produtos industrializados, o diferimento é para o momento em ocorrer a subsequente saída promovida por estabelecimento comercial situado nesse estado, ou da saída do produto resultante de sua industrialização, quando utilizada como insumo por estabelecimento industrial neste estado. Então, são esses requisitos para a agroindústria artesanal. Observamos também que quando o imóvel é inventário, ele tem que apresentar a representação do inventariante, que é o quê? O termo de inventário ou a escritura pública de inventariante. Menor de idade, representado por seus pais, tutor ou curador. Assinatura a rogo, procuração pública em cartório. Quando o NAC ou o colaborador junta a documentação para enviar para análise, o regulamento fala comprovante do vínculo no imóvel competente, CAFI. Geralmente envia DIRT-DIAC, ok, que é o ITR, porque essa é a atualização do último ano. Todo ano, de agosto a setembro, o produtor tem que ir lá e atualizar os seus dados na Receita Federal, o imóvel, né, os dados do imóvel na Receita Federal, para ter o recolhimento do ITR, né, e atualizar o banco de dados. Então, às vezes, a gente está com um CAFI em mãos, com dados diferentes, mas vem a DIRT e a DIAC e faz essa retificação. A gente vê que assim que a Receita Federal gerar aquela informação, vai estar atualizado. Mas é bom que quem está montando o processo emita esse comprovante também para ver se ele está ativo, ver se ele não tem nenhuma pendência. Da mesma forma, o comprovante do CPF na Receita Federal. Por quê? Hoje, a identificação do produtor rural é pelo CPF. No portal é pelo CPF, no acesso cidadão é pelo CPF, no GOV é pelo CPF. Então, os dados do CPF, eles têm que estar de acordo com toda a documentação. Às vezes tem essa diferença de quando casa ou divorcia. Então, é bom sempre verificar isso, que é uma forma de evitar o indeferimento, de gerar uma pendência. E também eu vou observar aqui, eu vou fazer uma observação importante, que é a questão do INCRA. O INCRA, o CCIR, não é documento obrigatório pelo regulamento, mas ele é fundamental para sanar dúvidas, ele é um documento completo.
ele é atualizado pela certidão de ônus. Então, ali, às vezes, ajuda muito a fechar as informações. Então, assim, geralmente os processos são encaminhados com o INCRA, lembrando que não é obrigatório, mas é muito importante tê-los na documentação. Hoje, o produtor rural, ele não tem praticamente custo nenhum para se regularizar. Não existe taxa. Caso ele tenha que assinar em algum documento o reconhecimento de firma. E ainda, se ele quiser assinar na presença do agente público, ir à agência e assinar na presença do agente público, nós damos fé pública naquele documento. Então, o reconhecimento de firma, esse custo que ele tem seria um reconhecimento de firma na IDF e no termo de adesão. E como é que você envia essa documentação? O cadastro é somente pelo portal, com exceção do cancelamento de ofício, que é pelo EDOCS. A IDF, o termo de adesão à nota fiscal bruta eletrônica ou à nota fiscal eletrônica e qualquer outro requerimento ou qualquer outra informação que seja necessária, você pode estar enviando pelo EDOCS, principalmente pelo EDOCS, ou levar ao NAC ou diretamente nas agências da Receita Estadual. O produtor também, uma vez inscrito, ele tem vários benefícios de isenção, de suspensão, de diferimento, de crédito presumido, de redução da base de cálculo. Mas, como nós estamos tratando do cadastro do produtor rural, quais os benefícios de se ter uma inscrição? Direito a linhas de créditos de programas governamentais. Você vai ter uma redução na base de cálculo de 25% para 4% no consumo de energia elétrica. Pode participar em programas de aquisição de alimentos ou do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, principalmente, você já começa a contribuir com o índice de participação de município. Então, uma vez esse produtor cadastrado, ele já começa a contribuir. E qual é o benefício de estar cadastrado, inscrito e emitir nota fiscal? Vai comprovar a produção, trazendo segurança patrimonial. Ele vai estar a isenção no imposto de renda até o limite fixado pela Receita Federal. Poderá abater os insumos gastos na produção. Ele tem o benefício previdenciário, que ele comprova o exercício da atividade rural na condição de segurado especial, que é o regime de economia familiar, para fins de aposentadoria. E, principalmente, ele passa a aumentar o repasse do índice de participação dos municípios. Então, como nós estamos falando de índice de participação de município, é aqui que vem a importância do município valorizar o produtor rural, do município colocar à disposição servidores que o atendam bem, que o incentiva a ter a sua inscrição, que o incentiva a emitir nota fiscal, porque é uma contrapartida, porque o produtor inscrito, ele gera benefícios, que ele vai estar contribuindo para esse aumento do índice de participação. E o que é isso? Índice de participação dos municípios é o percentual de cada um dos municípios na parcela de arrecadação do ICMS, ou seja, do total do recolhimento do ICMS, 75% fica para o Estado
e 25% vai ser distribuído para os municípios. Então, aqui, como que é distribuído? Qual é a cota parte de cada município? Os fatores que compõem o índice de participação do município, então, assim, existe um cálculo, né, que vai ser realizado pelos setores próprios da Secretaria da Fazenda, inclusive o DEUBER, ele também faz parte desse setor do índice de participação do município. Houve vários eventos no estado para essa conscientização, porque a legislação ela mudou, né? Até 2023, né? É a legislação atual. A partir de 2024 é a nova legislação. Então, eu deixei esse slide aqui já com o novo cálculo, que vai ser em 2024. 2023 permanece a lei em vigor. Então, quando a gente olha a importância do produtor rural para o índice de participação dos municípios, ele entra em 3 componentes. No valor adicionado fiscal, quando ele regulariza esse imóvel no INCRA, e também no índice de participação de cada município na comercialização de produtos agropecuários. Então, assim, a gente, como servidor, se o produtor comparecer à agência ou o NAC, nós temos que incentivá-los à regularização, porque há benefícios, em contrapartida, o próprio município, a sociedade num todo, que aumenta, quem ganha é a sociedade, e vai ter mais recursos para ser aplicado na área da saúde. Também os municípios, eles têm que estarem atentos em realizar eventos quanto ao IPVA, porque no momento fica para o Estado, para o município. A saúde. A prefeitura tem que estar presente. Perdão, Rosane. Em algum momento, por gentileza. Sim. Travando, Rosane. Suporte técnico aí? Não, eu estou ouvindo bem. Mas a sua fala, o seu áudio. Agora está normal. Em qual parte que iniciou o trabalho? Da sequência aí. Mas o Rodrigo, puder dar um aparato aí, a gente agradece. Posso seguir. O Rodrigo. Rodrigo, posso seguir? Está travando. Pode sim, pode seguir aí. Ok. Então, a gente finaliza essa parte do treinamento destacando a importância que o produtor tem para o município, que ele contribui ele contribui para o aumento do índice de participação, essa valorização da prefeitura junto à população em incentivar o pagamento do imposto em cada município pelo retorno que tem.
E agora a gente encerra essa documentação básica, legal e obrigatória de acordo com o regulamento. Mas como é que a gente vai fazer a solicitação? Qual é esse passo a passo de fazer a inscrição estadual? Primeiramente, vai ser o acesso ao sistema, mas antes disso, a gente tem que reunir, antes de você ir para o sistema, você atendeu ao produtor rural, juntou a sua documentação, então ali você já fez uma análise daquela documentação, você vai fazer o quê? Você vai digitalizar os documentos no arquivo em PDF, porque depois você vai ter que anexar e enviar. Então, antes de acessar o sistema, você prepara a sua documentação. Esses arquivos, eles são no formato em PDF, o sistema não aceita outro. Cada arquivo, ele não pode exceder a 2 megabytes e não é possível enviar mais de 10 arquivos. Então, uma vez com a sua documentação em mãos, você vai fazer o acesso no site da Cefaz, né, na página. Você vai clicar em Receita Estadual, Sistema de Produtor Rural e Pescador. Receita Estadual, Sistema de Produtor Rural, ele abre a opção de você do manual ou entrar direto no link. Se você já conhece o sistema, você já vai estar entrando direto. Você vai acessar o sistema. O acesso ao sistema é somente pelo acesso cidadão, com CPF e senha. Dentro do sistema, ele vai abrir as suas opções de você solicitar uma nova inscrição, fazer a baixa. Aí você vai seguir, você vai abrir o formulário e vai preencher por abas. A identificação do produtor com o número do telefone, e-mail, endereço de correspondência, o bloco propriedade, os vinculados, vai fazer o anexo. Você vai escolher a opção, né, da condição do produtor. Você vai fazer o anexo e vai enviar a documentação. No momento que você envia, o sistema te notifica com um e-mail informando do recebimento. Quais as vantagens do novo portal? Foram muitas, tanto para os NACs e tanto para as agências, para os colaboradores, porque nós viemos do papel. Nesse momento de fazer essa mudança do papel para o eletrônico, foi difícil. Mas hoje, a gente olhando para trás, a gente vê quantos benefícios nós tivemos, né? Não precisa mais de deslocamento, sem papel, sem reconhecimento de firma. A análise ficou mais ágil, mais rápida. A ficha cadastral está à disposição do produtor a qualquer momento no PDF. Diminuiu muito os erros, porque a faca chegava à agência, a gente também tinha que digitar. Os vinculados acessam ao sistema. Agora você informa o número do e-mail e o número do celular. Não tem perda ou extravio de documento, porque a qualquer momento você pode imprimir a sua ficha cadastral. As baixas de inscrição são enviadas sem documentos, que eram os blocos, somente a ficha de controle do IDAF. Tem a opção da baixa de terceiro. Lá no portal tem a lista inteligente de documentos conforme o vínculo. Há essa segurança pelo acesso cidadão. O acesso cidadão, ele dá validação àquela ficha. Não tem reconhecimento de firma, mas já teve a validação do acesso cidadão. Pode ser enviado para qualquer agência. As respostas são por e-mail e os processos podem ser enviados por eDocs. Então, aqui nós
tivemos conhecimento da documentação legal dos municípios, da importância de ter a sua inscrição estadual, de emitir a nota. Uma vez inscrito, o produtor rural, ele pode emitir nota, mas quais são essas opções? Quais são as modalidades de emissão de nota fiscal? Modelo 4, que é o bloco, a nota fiscal avulsa eletrônica, a nota fiscal eletrônica e o uso do aplicativo Nota Fiscal Fácil. Se o produtor optar pelo bloco, pelo modelo 4, nós temos que alertá-los quanto ao ajuste SINEF número 13, que determina obrigatoriedade para o produtor rural de utilização de nota fiscal eletrônica a partir de 1/5/2024. Ou seja, até o momento, o uso do modelo 4 é até 30 de abril de 2024. Se ele faz a opção do bloco, então a gente tem que seguir ainda as obrigações do bloco. O bloco venceu, né? O bloco ele tem validade de 60 meses, que são 5 anos. Ele venceu. Ele pode usar esse bloco. As notas fiscais de produtor em uso por contribuinte, situação regular, autorizadas a partir de 2008, para operações internas, podem ser usadas por prazo indeterminado. Então, são essas notas vencidas a esses 3 critérios. Situação regular, autorizada a partir de janeiro de 2008 e somente para operações internas. Aqui está o decreto que regulamenta essa questão, porque às vezes o produtor chega no NAC e quer um respaldo, quer um dispositivo que ele pode usar o bloco, que ele fica com medo também de emitir e ser penalizado. Então, assim, pode estar imprimindo o decreto e colocar no bloco. Por isso que eu coloquei o decreto aqui, que eu acho muito importante para o produtor rural. Se usa o bloco, ele tem obrigação, conforme a portaria 12R, que é o quê? Comparecer ao NAC do seu município mensalmente até o 10º dia do mês, subsequente à emissão da nota fiscal, para entregar as quartas vias das notas fiscais. Então, assim, para quem não sabe, essa obrigação, ela é a base das informações para o cálculo do índice de participação dos municípios, porque os NACs, eles mantêm o banco de dados do Sicop, dessas operações, e lá é que vai ser feito o cálculo. Por isso, essa importância de levar. E hoje não tem penalidade. Se passar do 10º dia, que ele leve o mais rápido possível, mas ele não vai ter penalidade. Foi revogada a penalidade. Quando nós falamos lá no bloco de produtor, do ajuste SINEF 13, ele fala da obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. Mas o governo do estado do Espírito Santo, a Cefaz, ela fez um facilitador, ela oferece ao produtor rural e ao pescador a nota fiscal avulsa eletrônica. Então, ela disponibilizou para emitir essa nota eletrônica sem custo. A nota fiscal avulsa eletrônica, ela foi instituída pela portaria 40R em 2016 e regulamentada pelo decreto 4676R 2020. Então, o produtor ele não tem custo para emitir essa nota fiscal avulsa eletrônica. Mas como que ele faz para emitir? Quais os requisitos? Primeiramente, ele tem que estar inscrito e regular no cadastro de produtor rural.
Aí ele tem que ir e fazer o credenciamento do termo de adesão e responsabilidade para a emissão da nota fiscal avulsa eletrônica. Então, como que ele faz isso? Aqui na página da Cefaz, a nota fiscal avulsa eletrônica, ela está disponível para o produtor rural, o pescador, o artesão e a pessoa física. Em particular, vamos estar falando do produtor rural e do pescador. Ele vai acessar o site da Cefaz, nota fiscal avulsa eletrônica, vai inserir o CPF e prosseguir, vai preencher o telefone, o e-mail, criar uma senha, guardar essa senha, né? Aí ele vai criar e enviar. Vai imprimir esse termo, assinar, reconhecer firma ou assinatura digital. Só que esse termo ele tem que ser homologado, então ele tem que ser enviado para a homologação do chefe da agência. Você pode enviar como? Pelo eDocs. Se você acessar o eDocs pelo CPF deste produtor, o termo não precisa nem de estar assinado, porque esse acesso dele já dá validação. Agora, se você envia por outro, aí ele tem que estar assinado com firma reconhecida ou assinatura digital. Ou você também pode encaminhar para o NAC do seu município para levar à agência para fazer a homologação. Isso em qualquer agência da Receita Estadual. Porque hoje, os processos do produtor rural, ele pode ser entregue em qualquer agência, independente da sua jurisdição. O modelo do termo de adesão, o modelo do DANF, porque nota fiscal eletrônica, ela só existe no campo virtual. O que se imprime é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Se você tiver necessidade, precisar de consultar a sua nota integralmente, você vai acessar o portal da nota eletrônica, né? E vai colocar a chave de acesso, aí você vai obter. Vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais do termo de adesão, porque tem ocorrido com muita frequência. O produtor, ele vai lá fazer o termo. Só que quando ele começa a fazer o termo, fala que ele está credenciado. Mas o produtor fala assim, mas eu nunca emiti nota de produtor rural. Como que eu vou estar credenciado? É porque em determinado momento da vida dele, ele usou a opção de nota fiscal avulsa eletrônica como pessoa física. Aí aqui ele fez um cadastro. E o banco de dados aqui é o mesmo. Então, ele não consegue emitir porque fala que ele já é cadastrado, mas ele não lembra o e-mail, ele não lembra a senha, ele não lembra nada. Quando a gente identifica isso, o que acontece? Ele vai entrar lá no eDocs e vai fazer uma solicitação. Solicitamos alterar o e-mail da pessoa física para tal. Aí você já vai saber qual é o e-mail, você vai conseguir acessar. Então, você retorna aqui que você consegue dar continuidade a esse termo para imprimir, assinar e mandar para homologação. Lembrando, não é a mesma coisa, tá? Esse termo é para produtor rural. É só por questão de banco de dados que ele busca e fala que já está credenciado, já tem um e-mail cadastrado. Tá, eu informei o e-mail errado. Eu preciso de alterar. Ok, eDocs. Encaminhe o requerimento pelo eDocs solicitando a alteração do e-mail de produtor rural, nota fiscal avulsa eletrônica para tal. Então, vamos voltar aqui. Então, a nota fiscal avulsa eletrônica ela é disponibilizada pelo produtor de forma gratuita.
E quando vem essa modalidade da nota fiscal eletrônica, você pergunta assim, mas em qual momento que eu vou precisar? Tem custo? Pode ser que você tenha a necessidade de ter a nota fiscal eletrônica. Quando você vai fazer a sua opção? A gente explica que o sistema da nota fiscal avulsa eletrônica, ele é simplificado. Ele atende às principais operações do produtor e do pescador. Então, se você precisa emitir a nota com o código fiscal da operação mais específico e que não tenha ali, você vai ter que fazer a sua opção. E aí, o que acontece? Vai ter custo? Vai ter custo, porque você precisa de ter o certificado digital para a pessoa física, que é o eCPF, que vai garantir a sua assinatura digital. Você tem que adquirir esse software, então você vai ter custo. E se eu optar pela nota fiscal eletrônica, eu não posso mais emitir nenhum outro documento fiscal? Não. Hoje o produtor rural, ele pode emitir qualquer documento simultaneamente. Ele pode emitir uma nota no bloco, ele pode emitir uma nota fiscal avulsa eletrônica, ele pode ter o seu software e ele pode ainda usar o aplicativo da nota fiscal fácil. Caso ele necessite fazer essa opção, basta ele enviar o termo pelo eDocs. O modelo do termo da nota fiscal eletrônica, que vai ser impresso, vai identificar as inscrições, que vai ser usado, ele vai ser assinado com firma reconhecida e encaminhado para a agência para homologação. A nota fiscal fácil, ela foi instituída pelo ajuste CNF 37 de 2019 e já regulamentada pelo Espírito Santo, pelo decreto 5.091-R de 17 de fevereiro de 2022. Então, ele é um aplicativo que você vai baixar, mas o conceito da nota fiscal fácil é que ele é um regime especial de alcance nacional para a simplificação do processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos pelos contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Então, é um app, é um aplicativo que você baixa no sistema Android e iOS. Aqui, esse banner é a divulgação da nota fiscal eletrônica, né, do portal, nota fiscal fácil eletrônica, que você pode estar baixando, né? Quais foram os módulos desenvolvidos pela nota fiscal fácil? Foi o TAC, o Transportador Autônomo de Cargas, para o produtor primário, para operações internas de frutas, legumes e verduras, para o varejo, operação do Simples Nacional de Mercadoria para Revenda, e para a Guia Nacional de Recolhimento de Impostos Estaduais, que é o imposto declarado em um documento fiscal. Foi concluído o módulo TAC e o módulo do produtor primário. Então, em específico, para o produtor primário, a etapa concluída foram as operações internas de frutas, legumes e verduras, que pode estar sendo usado. E o mais importante é que quando você... aí você vai falar, tá, mas eu estou sem sinal. Você pode emitir a sua nota sem estar com a conexão. No momento que o aparelho se conecta à internet, ele envia automaticamente esses dados. Só que tem um limite para essas notas estarem ali em offline. Quais são esses limites? Então, o aplicativo, ele vai travar, ele vai impedir novas solicitações de emissão offline
quando houver sido atingido nos seguintes limites. O limite temporal, alguma nota fiscal com mais de 68 horas pendente de envio. Aí você não vai poder fazer mais, que são 7 dias. O volume financeiro, que é o valor total das notas fiscais, não pode ultrapassar a 50 mil. E o número de solicitações, que são 10 notas fiscais fáceis ou offline. Então, a gente tem ainda mais essa disponibilidade do aplicativo para tentar facilitar para o produtor rural. Aqui, o Registro Eletrônico de Documentos Fiscais, que é o MDF. Ele foi instituído pelo Ajuste NEF 2110 de 2010, já regulamentado pelo Estado, né? E o que é esse documento? Esse documento fiscal ele é válido em todo o território nacional, de emissão obrigatória, sempre que há transporte de mercadorias. Para que sua validade seja garantida, são necessários a assinatura digital do emitente e a autorização do secretário de Estado da Fazenda. Mas aí você pergunta, que relação é essa? Produtor rural e MDF. O que tem a ver o produtor rural com o MDF? Nós vamos esclarecer o seguinte. O Ajuste NEF 2110, ele trata que o MDF ele deve ser emitido pelo contribuinte que emite nota fiscal eletrônica. Então, todo contribuinte que emite nota fiscal eletrônica, ele está obrigado a emitir o MDF também, no transporte de bens ou mercadorias realizados em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas. Porém, na cláusula 3ª A, a obrigatoriedade da emissão do MDF não se aplica. Inciso 2. E na hipótese prevista do inciso 2 do caput da cláusula 3ª, nas operações realizadas por produtor rural, acobertadas por nota fiscal avulsa eletrônica, nota fiscal avulsa ou a nota fiscal eletrônica emitida pelo regime especial nota fiscal fácil. Ou seja, o produtor rural ele não está obrigado, mesmo que ele emita a nota fiscal eletrônica, independente da sua modalidade que for essa nota fiscal eletrônica, ele não está obrigado. Mas o que levantou essa questão em outros treinamentos? É que os produtores da região sul, com divisa do Rio de Janeiro, estavam tendo problemas com a fiscalização, que quando passava na divisa do Rio de Janeiro, os auditores exigiam o MDF, mesmo não sendo obrigatório. Mas, então, a orientação da Cefaz é que emita, para não ter problema, apesar de não estar obrigado, que emita esse MDF para não ter penalidades. Então, essa é a relação do MDF com o produtor rural. Apesar dele não estar obrigado, mas que deva cumprir essa exigência da outra unidade de federação, né? Que, no caso, como exemplo, foi o Rio de Janeiro. O modelo de MDF. E aqui também a gente traz aqui as vantagens de emitir um documento eletrônico. Menor custo, a segurança contra fraudes, a precisão de dados, o tempo real, a integração automática com o Sicope, os relatórios que são gerados para os municípios e para a Cefaz. Não há o risco de extravio de documento fiscal. A gente almeja essa integração eletrônica com os outros órgãos, com o IDAF, o INCRE, a Receita Federal, e veio como uma solução a nota eletrônica para os condomínios, né? Porque nos condomínios, eles fazem o termo de adesão para cada CPF e ali o condômino, ele emite
a sua produção pelo CPF, nos casos quando eles dividem essa produção. Então, em condomínio, a emissão ela pode ser pelo CPF. Vamos deixar claro, é uma inscrição só que cada condômino vai emitir no seu CPF, facilitando de quando ele usa o bloco, que quando ele faz o uso do bloco, no final do ano ele tem que ratear pelos condôminos, e nesse caso aqui já fica tudo direcionado para cada um. Então, os meios de comunicação que o produtor tem com a Cefaz, tratando-se de cadastro, o portal do Sistema de Produtor e Pescador. Envios de outras documentações diretamente pelo eDocs. E também, principalmente, o Fale Conosco. Hoje, essa ferramenta é uma das ferramentas mais importantes da Cefaz, o Fale Conosco. Então, qualquer dúvida, faça contato com o Fale Conosco. Tem uma equipe de auditores qualificados e pronto para sanar qualquer dúvida. Aqui, a gente finaliza essa parte de cadastro de produtor rural. A legalidade, a forma de envio, e a gente não entrou em detalhes o preenchimento da ficha cadastral. Ela tem regras para preenchimento, né? Mas o objetivo principal do evento é o conhecimento da documentação legal e obrigatória de acordo com o regulamento. Então, assim, no momento que nós, como cidadãos, nós, como servidores, investimos em capacitação através de cursos e treinamentos, isso gera um valor agregado muito importante como pessoa, como servidor, como cidadão. Porque adquirir conhecimento é sempre bom. No caso do produtor rural, os NARCs, os colaboradores, colônia de pesca, os servidores que atendem na agência, né, que prestam esse serviço, quando se qualifica, eles geram a informação principal. Com o conhecimento, a gente vai diminuir o índice de indeferimento das solicitações. Por quê? Porque você se qualificou, você está atendendo a legislação. E isso gera uma satisfação do seu produtor, porque ele foi lá, a inscrição foi fornecida rapidinho, o termo de adesão é bem rápido, porque a gerência de atendimento ao contribuinte, de uma forma direta às agências, é feito um trabalho de prestar um serviço de qualidade. Então, essa satisfação do contribuinte, ela aumenta, porque passa a ser uma satisfação da sociedade. E quando a sociedade está satisfeita, quando ela tem essa ciência da cidadania, de poder contribuir com o seu município, com o seu estado, o ganho, ele é de todos. O ganho, quando a gente fala em índice de participação de municípios, não é o município que vai enriquecer. O que vai enriquecer é a prestação dos serviços à população, é a melhora da educação e da saúde. Por isso, servidor que atende produtor rural, tenha esse cuidado, esse zelo em atendê-lo, porque ele é muito importante, tanto para o Estado, quanto para o município. Ele é esse elo entre o Estado e o município. Assim, a gente finaliza esse evento, esse treinamento. Eu agradeço a participação de todos
e que agora a gente vai ter o momento das perguntas, das dúvidas, que a gente vai estar à disposição. Muito obrigada. Rosane, agradeço a sua disponibilidade, a qualidade da sua apresentação, tá? Muitíssimo obrigado em nome do GEF, Grupo Estadual de Educação Fiscal. Em relação às perguntas, o que foi combinado é que após a sua fala, né, as pessoas interessadas, em caso de dúvida, passassem um chat para nós, perfeito? Sim. Durante a sua fala, houve alguma troca de correspondência aqui, perfeito? Vou dar exemplo aqui, a Rosilene passou alguns chats, porém, a princípio aqui, eles foram respondidos. Então, se alguém, por favor, tiver alguma pergunta aí, faça pelo chat a partir desse momento. Do contrário, a gente encerra. Pode começar? A apresentação. Só um segundinho, por gentileza. A partir do chat, tá? Tem que escrever no chat. Sim. Só para frisar aqui, esse material ele foi gravado, essa apresentação foi gravada e será disponibilizada no canal do Senar no YouTube. Perfeito? Então, a partir de agora, por gentileza, quem tiver dúvida, faça a pergunta pelo chat. Você, Rosane, lê, tá? No caso, e cita a pessoa que fez a pergunta e lê a pergunta para que todos possam saber. Então, nós não temos nenhuma pergunta até então para que você responda. Elas deveriam surgir a partir de agora, ok? Para não causar confusão. Outro detalhe, Rosane, por favor, é que as perguntas elas devem ser voltadas para a questão do cadastro. Essa questão tributária, do cadastro. As questões tributárias, a gente pede, por favor, que seja enviado para o e-mail da Cefaz, lá no Fale Conosco, na página inicial da Cefaz, que por ali vai ser o canal de resposta. Então, aqui, a pergunta aqui no chat seria em relação ao cadastro, por favor. Tá, eu posso responder. Você não vai levar comida. Já podia fazer um bonde e fazer. Delber, nós temos uma pergunta aqui. Você está acompanhando o chat aí, Delber? Estou sim. Da Cibele, perdão, Cibele. Eu não visualizei. A partir da Cibele, por favor. Como é que eu faço aqui? Cibele, às 15h37, Rosane, desce a barra de rolagem, por gentileza, do chat. Ok. 15h37, eu tenho a Aline. Mas sobrou para mim, tudo bem? Sobrou. Eu não visualizo Cibele. Cibele, ok, Cibele. Gostaria de saber se o produtor que tem uma inscrição de posseiro poderá fornecer contrato para que outro produtor possa ter inscrição. A posse, ela tem aquelas várias modalidades, né? E o posseiro, na condição de ajuste título ou simples ocupação, ele pode firmar contrato, sim, ele pode. A proibição é para o posseiro de assentamento, porque o contrato é sob condição de cláusula resolutiva. No verso do contrato, há uma cláusula dizendo que ele não pode fazer cessão de cessão diária. Tem uma exceção, mas que tem que ser regulamentada e autorizada pelo órgão. Então, é somente o assentamento que não tem essa possibilidade de fazer cessão diária. Ok? Vamos a outras perguntas. Aqui em cima tem uma observação da Marcilene, que fala de AIDF. Quanto à IDF, você falou que pode levar à agência. Não seria só através do EDOCS? Então, nós temos 11 agências no estado. Nós seguimos a regulamentação legal.
nós seguimos procedimentos da orientação da GEACO. E até onde a gente tem conhecimento, não há proibição do produtor levar à agência, porque com a pandemia restringiu muito os atendimentos, né? Somente agendado, com a hora marcada, ou abriu essa possibilidade de enviar pelo eDocs, mas não extinguiu o atendimento nas agências. A gente orienta a enviar pelo eDocs, sim, mas também nós recebemos, e isso cabe a cada administrador da agência. O chefe da agência, ele tem essa opção, né? Ele administra. Então, mas pela legislação, o produtor, ele pode ainda levar à agência, tá? Ok? Respondido? Qual a próxima aqui, Delber, que você quer que responda? Vamos lá, Marcelene. Pegar a sequência, Rosane, a partir do e-mail de 15h37. Ok. Chat, perdão. Vamos lá. Esse material pode ser enviado por e-mail. Então, vamos lá. O material, Delber vai enviar por e-mail o material, né, Delber? Todo o material vai ser enviado. Não, na verdade, isso não foi discutido, tá, Rosane? Tá bom. Tá? Vai estar disponível. Se por acaso houver se for o caso, a gente pode enviar essa apresentação para as pessoas inscritas, ok? Que fizerem a inscrição. Aí você tem que nos disponibilizar esse material. Disponibilizo, sim. Esse material usado, ele é para a educação fiscal. Ele pode ser disponibilizado, sim. Por isso, a gente teve o cuidado de todos os slides terem a regulamentação. Aqui, depois da pergunta, vem da Aline. Tem alguns órgãos que exigem essa especialidade? Eu não entendi. Não entendi essa pergunta. Então, vamos lá. Davi. O Davi pergunta, se, por exemplo, um terreno em condomínio será dividido e a maior parte do terreno ficará com apenas um dos condôminos, como fica a inscrição que atualmente está no nome dos 2 proprietários do terreno? A inscrição fica com este que ficará com a maior parte do terreno? Olha, a gente segue o que está registrado no cartório de imóveis. Se a gente fala em condomínio, não há divisão de área. É um condomínio, é uma área fechada. Ele tem que desmembrar a área dele e fazer uma nova matrícula. Então, assim, condomínio, às vezes há uma confusão. O condomínio, ele é um todo. Aí os condôminos, de uma forma interna de administração, eles vão lá e dividem. Essa área é minha, essa área é sua. Mas, então, para os órgãos, não cabe isso. Só se desmembrar da matrícula. Quando a gente fala em condomínio, é num todo. Vai ter o titular e os vinculados. E resolve a questão da produção, a emissão da nota fiscal avulsa eletrônica. Ok? Rosane, combinar com o pessoal, né, para a gente encerrar esse evento às 16 horas, faltam 15 minutos, ok? Você, por gentileza, continua respondendo aí as perguntas, e aquelas perguntas que não forem respondidas, indica, por favor, qual seria o caminho, né, para que tirassem as dúvidas, que é o Fale Conosco, por gentileza. Fale Conosco. A Cefaz, ela tem lá na sua página inicial, né, o ícone lá, o menu Fale Conosco, por ali você tira dúvidas, ok? A Cefaz, ela tem equipe para tratar desses questionamentos. Então, o que a Rosane não responder aqui, não der tempo, por gentileza, todos, né, recorra ao Fale Conosco da Cefaz, por gentileza. Continua, Rosane, por favor. Tá, a pergunta aqui ela é a do Adelson, ele pergunta sobre o eDocs, né? Quanto ao envio de documentos no eDocs, arquivo de 2 para no mínimo 5 MB. Olha, nós da agência, nós recebemos os documentos, então eu não sei te falar
qual é esse tamanho dos arquivos e se tem essa mudança. Isso aí a gente teria que ver lá no manual de orientação do EDOCS, tá? Eu não sei te falar, não. O Jossair do NAC de Vargem Alta. Parceiros, marido e esposa, pode-se solicitar nota fiscal avulsa para os dois CPFs? Tá. O parceiro aqui é independente de ser marido e esposa, porque a gente vai falar parceiro outorgante e parceiro outorgados. Então, ele está na qualidade de parceiros outorgados, independente de ser marido e mulher. Então, ali é o parceiro outorgado, são dois parceiros. Essa inscrição, ela é com mais de um proprietário, o titular e a esposa. Cada um pode, se ele opta pela nota fiscal avulsa eletrônica, cada um pode ter o seu termo e emitir no seu CPF. Vamos lá. Foi muito aqui. Podemos, me desculpa aqui que... Tranquila, Rosane. Com calma aí. Vamos lá. Então, mesmo com a escritura de posseiro, não é possível a emissão da inscrição estadual? Ó, escritura de posseiro. Posseiro é aquele que tem um título que pode ser uma escritura que não levou a registro no cartório. Então, ele tem, você diz, Cristiane, então, ele tem uma escritura de posse, ele tem um título, ele tem inscrição estadual como posseiro, ele não vai ter como proprietário, entendeu? Aline, gostaria de saber se teria como colocar área na parte da inscrição para colocar o KNAI, já que alguns órgãos exigem que seja especificado para o produtor ter alguns benefícios. A ficha cadastral, ela tem somente aqueles dados, no qual a Cefaz entendeu ser os dados mais importantes. Então, assim, essa mudança de colocar a área na parte da inscrição para colocar o KNAI é algo mais grandioso, porque precisa de ter um plano de negócio na gerência de informática para fazer essa mudança. Então, assim, se tem essa necessidade, se vocês veem essa necessidade, você tem que se manifestar junto ao órgão público isso, mas hoje não tem como mudar. Essa parte aí a gente não muda, não. Michele, boa tarde. Sobre cancelamento de nota fiscal eletrônica, tem alguma multa? A nota fiscal eletrônica, ela tem um prazo de 24 horas para ser cancelada, sem que a mercadoria saia, sem trâmite de mercadoria. Passou as 24 horas, ela pode ser estornada, né? Ela pode ser cancelada dentro do prazo de 24 horas, sem circulação de mercadoria, ou estornada. Se teve a circulação, aí vai ter que ter a nota fiscal de devolução. Um chat aqui, meu Deus. Vamos lá. O NAC pode emitir nota fiscal para o produtor rural e o pescador? Com ele presente e fornecendo login e senha e as informações necessárias para o preenchimento.
visto que a maioria deles são pessoas sem estudo e conhecimento na área de internet. Se não, o que seria aconselhável para evitar qualquer transtorno e uma possível desistência para emissão de nota fiscal? O NAC, ele não tem obrigação, porque da mesma forma que o bloco ele é de responsabilidade do produtor rural, ele não pode ficar lá no estabelecimento que é feito a compra, no estabelecimento de café, de cacau, de pimenta, o bloco tem que ficar com o produtor. Da mesma forma, a obrigação é do produtor emitir nota fiscal, mas o NAC prestar esse serviço é um auxílio, é uma ajuda, é uma forma de contribuir, é uma forma de incentivar essa emissão de nota fiscal. Então, assim, não há lei que proíba o NAC emitir a nota, mas o produtor, ele tem que ter sempre assim, emitiu a nota, vai lá e troca a senha, né? Então, não existe regulamentação para isso. O correto é o próprio produtor emitir nota. Se o NAC presta esse serviço, cabe a confiança de cada produtor. Só uma ressalva, Rosane, importante destacar, né, que senha em nenhuma hipótese ela deve ser fornecida, né? Não pode ser. O NAC, ele auxilia, né? Ele auxilia. Sim. Agora, a assinatura digital, a senha é pessoal. Então, assim, o NAC ter esse poder dele é a mesma coisa que ter o bloco de notas físico no NAC, que não é o regulamento correto. É um risco. Então, assim, quando a gente atende algum produtor que fala, vai emitir lá no estabelecimento, a gente orienta, a gente fala, olha, se isso acontecer, o senhor muda a senha, porque é um risco, é perigoso. Nós temos situações concretas de que pessoas usaram de má fé e que prejudicou o produtor, né? Então, é muito perigoso, sim. O produtor em área urbana tem os mesmos benefícios do produtor rural? Tem que ser o proprietário do imóvel ou pode fazer um contrato? É bem específico esse vínculo em área urbana. Lembrando que a área urbana, a atividade tem que ser compatível com o local, que não possa gerar riscos à população. Então, assim, ele tem que ter o IPTU no nome dele, né? Ele tem que estar lá regulamentado no nome dele. Então, assim, eu não sei se ele vai ser o proprietário, se ele vai comprovar esse vínculo que possa ser emitido no nome dele. Pode fazer um contrato? Então, assim, eu iniciei o produtor rural, eu entrei na Cefaz em 96, fiquei um período e trabalhava com a parte de cadastro de empresa. Fiquei um período fora e retornei em 2016. De março de 2016 a junho de 2023, nós analisamos 10.300 processos, o total de deferidos e indeferidos. Até hoje, nós não tivemos produtor em área urbana, porque às vezes ele nos procura, mas cria certas dificuldades. Então, assim, se for concedida a inscrição em área urbana, sim, ele teria os mesmos benefícios, né? Quanto a firmar contrato, teria que ser uma área maior, né? O terreno já é urbano, já é uma atividade mais restrita, como, por exemplo, horta, né? Então, será que ele vai ter área para fazer sessão? Já é uma exceção a inscrição na área urbana, ele já vai fazer uma sessão de contrato, então tem que ser analisado pelo fisco. Na questão do pescador, inscrição rural, RGP. Cefaz Rural solicita validade de carteirinha, porque antigamente existia validade da carteirinha, porém hoje não mais. Sim, hoje as carteiras do pescador não têm mais validade. Ela vem sem validade. Uma vez ativo no sistema de informações do produtor, está válido, visto que é feito um recadastramento anual pelo CIR, eu não sei pronunciar aqui,
Ainda hoje, fui alterar endereço e não consegui, porque exigiu a validade. Ah, sim, ok. Exigiu a validade no sistema. Se não tiver suspenso, cancelado, está ativo. E não deixou prosseguir a alteração. Só uma observação. Para melhoria na questão da inscrição de pescador. Ok. Observação muito importante, tá, Keila? Kaila. O que acontece? Nós questionamos a gerência, sim, quanto a isso. Hoje, a carteira do pescador, ela não tem mais validade, não existe mais esse prazo, ok. Só que não tem como mudar esse campo da ficha cadastral, porque existe algumas inscrições na condição ativa e com esse prazo, então não tem como mudar. No momento, a GEACO não tem como mudar esse preenchimento da ficha cadastral. O que acontece? Você vai enviar uma solicitação de endereço, é isso que você quer alterar o endereço. Você vai deixar em branco esse campo. Esse campo da validade vai ficar em branco. No momento que gera a solicitação, o sistema gera a data do dia. Aí a agência ela tem que estar alerta dessa orientação. O que ele vai fazer? De uma forma manual, a agência, dentro de uma função que tem, ela vai entrar de forma manual e colocar um prazo maior, de 10, 20 anos. A única solução que tem hoje para isso. Rosane, Oi. em face do tempo, né, e do combinado, né? Uhum. Então, as demais perguntas, né, ficaram sem resposta, a gente pede, por gentileza, que façam a pergunta via Fale Conosco da Cefaz, ok? Sim. E, novamente, agradecemos a você e aos demais participantes. Caso o Senac queira falar mais alguma coisa, a gente encerra essa apresentação. Obrigado a todos, mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade e a participação de todos. Vamos ver, cara.